Graças a Deus, mais uma vez reunidos em nome de Jesus e hoje para a gente falar um pouco do nosso codificador, até mesmo homenageá-lo e homenagear a todos os, os espíritos superiores, todos que fizeram parte dessa equipe gloriosa que junto com esse nosso amigo querido, Allan Kardec, trouxeram a doutrina espírita. Quem ainda não viu, nós aconselhamos a assistir o filme sobre Allan Kardec, que mostra justamente esse início, essa trajetória inicial. E o filme muito nos enriquece, muito nos faz refletir sobre a figura desse companheiro emérito. Bom, a proposta que nos foi feita é para nós falarmos um pouco da biografia de Kardec, tanto que o título da exposição é Allan Kardec, uma biografia. E aí nós iniciamos com esse slide, né, em que nós colocamos em que dia 3 de outubro de 1804 nascera Hippolyte Léon Denis Rivail, ou Rivail. Em 18 de abril de 1857, nascia Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, o apóstolo do Cristo. Então, a gente queria propor uma reflexão um pouco sobre isso. A gente não vai ficar preso a detalhes sobre a vida, a infância, a juventude desse companheiro, mas a gente vai propor uma reflexão da trajetória de um missionário. Como o nosso tempo é curto, a gente vai falar um pouco sobre a influência de Pestalozzi na vida de Kardec, e aí a gente vai ver por quê. E também, se der tempo, fazer uma reflexão do motivo que fez Hippolyte Rivail e escolher o pseudônimo Allan Kardec. Então, vamos começar efetivamente o nosso trabalho. Com o amparo de Jesus, com o amparo dos amigos espirituais nossos e com certeza da Casa Espírita. Bom, a gente vai iniciar mostrando a bibliografia que a gente utilizou para montar esse trabalho, para montar essa reflexão. O Livro dos Espíritos, principalmente a introdução ao estudo da doutrina espírita, que é a introdução de O Livro dos Espíritos, e notas de Kardec. Por quê? Porque a gente pretende mostrar a fala de Rivail antes de se tornar Kardec. E as notas e a introdução, principalmente a introdução, sobretudo o item 6 desta introdução, mostra o raciocínio, o encadeamento de ideias que levaram a Rivail, ao professor Rivail, a se tornar o codificador, o organizador, o divulgador primeiro do Espiritismo. A gente vai pegar uma fala da Gênese também, porque a Gênese ela é uma síntese da doutrina espírita e foi Kardec que elaborou a maior parte desses textos, a partir de todo o processo de estudo dele, do contato dele com a doutrina, da divulgação que ele fez da doutrina espírita. Então, é o raciocínio dele. Obras póstumas, claro, principalmente a segunda parte, que ele coloca todo o processo, toda a trajetória de composição do Espiritismo,
como ele chegou até o Livro dos Espíritos, principalmente. O início, né, a introdução, que tem uma biografia dele também. A Revista Espírita de 1858, desculpa, eu não lembro qual mês, tem um artigo enorme de Kardec mostrando o druidismo. E aí a gente vai ver por quê. Esse livro, Resumo Analítico das Obras de Allan Kardec, que traz todo o escopo de composição de todos os livros que Allan Kardec lançou com relação à doutrina espírita. Não só a codificação, mas todos os outros, como as revistas espíritas, o que é o espiritismo e alguns outros, né? O espiritismo na sua expressão mais simples e tal. Cartas e Crônicas, que traz uma crônica maravilhosa chamada Kardec e Napoleão, mostrando o antes, né, o preparo para que reencarnasse esse espírito para essa missão. Pedagogia Espírita e Pestalozzi, Educação e Ética da Dora Encontre, porque a gente vai falar um pouquinho da influência de Pestalozzi nessa trajetória missionária de Allan Kardec. Para nós vermos que um missionário não surge da noite para o dia, não é um milagre, não é uma coisa que num estalar de dedos agora vai. Ele segue todo um processo a estar maduro o suficiente para que ele seja chamado pelo Cristo para a sua missão, principalmente uma missão tão importante, tão essencial como esta, que é a de ter trazido o Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo, à Terra, em 18 de abril de 1857, como lançamento do nosso livro base, que é o Livro dos Espíritos. Bom, e aí a gente colocou um pedacinho justamente da mensagem de Humberto de Campos, no livro Cartas e Crônicas, no já mencionado texto Kardec e Napoleão, que está lá no finalzinho, né, do texto, falando Allan Kardec apagando a própria grandeza na humildade de um mestre-escola, muita vez atormentado e desiludido, como simples homem do povo, deu integral cumprimento à divina missão que trazia à Terra, inaugurando a era espírita cristã, que gradativamente será considerada em todos os quadrantes do orbe, com uma sublime renascença de luz para o mundo inteiro. E ele fez isso. Mas, como a gente já falou, tem todo o processo, tem uma trajetória para ele ter chegado até esse ponto. E aí a gente lembra lá o capítulo 10 da segunda parte de O Livro dos Espíritos, e o capítulo 10 tem como título Ocupações e Missões dos Espíritos, que pega da questão 558 a 584. Em que, na questão 576, Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos superiores. Os homens que têm uma missão importante foram predestinados a isto antes de nascerem? Têm consciência dessas missões? Os espíritos assim respondem. Algumas vezes sim, mas quase sempre o ignoram. Ao virem à Terra, têm apenas um vago objetivo. Suas missões só se delineiam após o nascimento e de acordo com as circunstâncias. Deus os impele ao caminho em que devam cumprir os seus desígnios. Ou seja, tem toda uma trajetória, tem todo um processo, tem todo um caminhar até culminar efetivamente na elaboração daquilo
para que eles vieram destinados, podemos dizer assim, essa palavra não cabe muito bem, né? Porque tem o livre-arbítrio, mas a incumbência que lhes era devida. Porque, como a gente falou, há o livre-arbítrio e esse espírito pode falhar. E ele tem que provar, tem que criar um escopo moral de resiliência para que possa levar a termo aquilo para o qual ele fora chamado e aceitara. Pois nós estamos falando de um missionário do Cristo, enfatizando, responsável por organizar, divulgar, codificar a terceira revelação. Primeira, Moisés, com os 10 mandamentos. A segunda, a grandiosa e magistral Boa Nova do nosso querido e amado Mestre Jesus. E a terceira, o Espiritismo, que veio justamente resgatar Jesus e dar encaminhamento para aquilo que Jesus dissera, mas que ele não pôde ir mais além, porque nós, humanidade daquela época, não estávamos preparados ainda para isso. E aí tem alguns os dados biográficos básicos do nosso querido codificador. Data de reencarnação, 3 de outubro de 1804. O nome que nós encontramos no registro dele, de nascimento, é Hippolyte Léon Denisard Rivail. A sua mãe, Jeanne Louise Denisard. O pai, Jean-Baptiste Anthony Rivail. E é uma família eminente na França de magistrados, mas ele já foi para um outro caminho, que foi o caminho da pedagogia, da educação, né? Ele casa em 6 de fevereiro com essa mulher extraordinária, que é Amélie Gabrielle Boudet, eu esqueci do sobrenome, desculpe. Mulher extraordinária, que a gente não vai falar nela porque o tempo não permite, mas fundamental, importantíssima para que Rivail pudesse se tornar Allan Kardec e levasse a sua missão de codificador. A gente fala isso porque muitas vezes nós ouvimos falar de Amélie como a doce Amélie, a doce Gabi, e era uma mulher extraordinariamente inteligente, uma intelectual da época, numa época que a gente sabe complicada ainda para as mulheres, tanto é que ainda se considerava que a mulher não pensava, não tinha cérebro, não tinha nem que não poderia se educar, e ela foi uma daquelas mulheres que fez isso, que frequentou a academia, que era uma literata, que era uma erudita e de influência. Então, a Amélie Gabrielle, ela foi mais do que a doce Gabi. Foi uma mulher da sua época, uma lutadora. Tanto é que quando Kardec casa com ela é 9 anos mais velha do que ele. Olha só já a modernidade e dessa companheira e dele também, e que é fundamental para que a codificação viesse. Nós podemos dizer que Amélie Gabrielle fazia parte dessa equipe do codificador também. E aí a gente vai ver que quando ele completou 10 anos, ele foi estudar na escola de Pestalozzi em Yverdon, Suíça. E ele se destacou como aluno, tanto que aos 14 anos ele já ensinava seus colegas e substituía Pestalozzi nas aulas. E aos 18 anos bacharelou-se em Ciências e Letras e volta para a França, né? Passa a morar em Paris, onde ele vai seguir a sua trajetória enquanto educador. De grande influência, com trabalhos patentes
importantíssimos que influenciaram e até hoje influenciam o processo educacional na França. A gente não vai entrar nesse detalhe porque terá uma palestra que falará sobre o educador e que deve adentrar mais profundamente nesses aspectos. E Allan Kardec desencarna no dia 31 de março de 1869. Aí tá, vamos falar um pouquinho da influência de Pestalozzi, né? Só para a gente ter uns pouquinho dos dados do Pestalozzi, o nome dele era Henrique Pestalozzi, que reencarnou em 12 de janeiro de 1746 na cidade de Zurique, Suíça, e desencarnou em 17 de fevereiro de 1827 na cidade de Brugge, Suíça. E aí tá, essa é uma imagem mais atual, mas este era o colégio, é a figura do Instituto Educacional de Yverdon, onde Kardec estudou, Rivail, dos 10 aos 18 anos. E se vocês repararem, interessante é que ele foi fundado exatamente no ano em que Allan Kardec nasceu, desculpe, vamos usar Rivail, em que Rivail reencarna, em 1804. Coincidências não existem. Bom, o Pestalozzi tinha 11 princípios básicos do seu processo pedagógico. E o professor Rivail constituíra esses 6. Nós não botamos 11 aí do nosso querido Pestalozzi por causa do espaço, por causa do tempo, porque esse não é o objetivo da nossa palestra. Mas a gente colocou aqueles que casam mais ou menos com o pensamento de Rivail, do professor Rivail. E aí o que a gente vê? Aí está a base, né? A observação ou percepção sensorial intuitiva é a base da instrução para Kardec. E aí Rivail traduz isso, está lá no tratado que ele faz sobre o ensino da matemática, né? Que fala cultivar o espírito natural de observação das crianças, dirigindo-lhe a atenção para os objetos que a cercam. Isso é moderno, né, gente? É o que se preza, é o que se estabelece, é o que se deseja para a educação dos nossos dias. Aí vai, né? A época de aprender não é a época de julgamento e crítica, porque isso tolhe, infelizmente, a capacidade da criança, do ser, e é um erro que a gente vê geralmente na nossa educação. Aí fala cultivar a inteligência, observando um comportamento que habilite o aluno a descobrir por si muitas regras, e aí vai, né, todo o processo que já formava, que já tinha incorporado no jovem Rivail, no professor, no educador, a ideia de ser humano, que muda tudo na nossa perspectiva, em geral. Porque é ver o ser humano como um ser total, integral, com capacidades inimagináveis de processo, de produção, de imaginação, de criatividade e tudo mais. Prosseguindo. Vamos lá. Muitos dizem que Pestalozzi inaugura a pedagogia do afeto. Nós não vamos entrar nesse assunto profundamente, porque não é a questão. E a gente usou justamente o livro da Dora Encontre para mostrar, para ilustrar o quanto essa estadia de Allan Kardec com esse mestre querido Pestalozzi foi fundamental para ir estruturando aquilo que fala na questão 576, essa trajetória, o amadurecimento do pensamento dele, para que ele, na época certa, no momento certo, quando viesse o chamado do Cristo, ele pudesse atendê-lo e bancar, porque não foi fácil.
Então a gente vê, e aí a gente vai dar um break para a gente falar por que é tão importante o estudo da doutrina espírita para que nós possamos desempenharmos as nossas tarefas com mais qualidade. Porque é um processo de amadurecimento, é um processo de preparação que vai nos dar o escopo de conhecimentos necessários para que nós nos fortaleçamos, tenhamos resiliências para resistirmos às tentações, como o Livro dos Espíritos vem nos chamando. Então, primeiro tem a preparação, como fala lá, né? Primeiro prepara a inteligência, vai do mais simples por mais complexo. Depois que tem esse gabedal de conhecimento, tem que se botar em prática, para ver se de fato é um educador, é uma pessoa que tem inerente em si essa questão da afetividade como pedagogia, como afeto. Depois disso, em todas as circunstâncias da vida, não só enquanto educador, não só enquanto profissional, mas também nas dificuldades, nas vicissitudes da vida, que Allan Kardec sofrera muitas, o filme mostra que desse condições e que de fato mostrasse a espiritualidade superior, sobretudo o nosso mestre, guia e modelo, de que este companheiro estava preparado, estava apto para trazer tão importante tarefa. E aí, filosofia e empirismo. Como é que Pestalozzi via a questão da obtenção do conhecimento, ou ao darmos uma opinião sobre algum fato? E aí ele fala: todo o meu modo de vida nunca me deu a inclinação e a força de ambicionar conceitos claros e distintos, se não tivessem para mim um funcionamento apoiado em fatos. Pestalozzi já falava: não ache, observe, analise e estude diversos pontos de vista, diversos conhecimentos sobre o mesmo assunto, até você chegar a uma conclusão, que é o conceito espírita de ciência, que, por conseguinte, era uma característica daquela época, que foi a época em que veio o iluminismo. Então, não fale em achismo. Não acredite na primeira pessoa que te fala. Verifique, pondere, amadureça, pensa, não tenha pressa. Antes de falar sobre alguma coisa, principalmente fatos de relevância e de importância para a sociedade e para a humanidade. E aí a gente vai ver uma coisa muito interessante. Lá em 1855, quando Rivail efetivamente é exposto, digamos assim, à questão das mesas girantes, o que ele falou, o que ele fala para ele chegar até o Livro dos Espíritos? Foi aí que fiz meus primeiros estudos sérios de espiritismo. Menos ainda por efeito de revelações que por observação. Apliquei a essa nova ciência, como até então tinha feito, o método de experimentação. Olha lá, olha o mestre Pestalozzi, todo o processo que essa criança e jovem passou pelo, e olha como é que desemboca aí no missionário. Nunca formulei teorias preconcebidas. Observava atentamente, comparava, deduzia as consequências dos efeitos, procurava remontar as causas pela dedução, pelo encadeamento lógico dos fatos. Então não tinha achismo, que é a essência da doutrina espírita enquanto ciência, enquanto filosofia. Porque a filosofia nos ensina isso. Será
Vamos pensar? Vamos pesquisar? Vamos ver? Antes de emitirmos de fato uma opinião, antes de dizermos que é. E aí continua, né? E é muito importante essa questão de Deus na concepção pedagógica de Pestalozzi. Ou seja, Allan Kardec, Rivail, podia, não desculpe, mas a gente está acostumado a falar em Kardec, né? O Rivail podia não ser um homem religioso em essência, de frequentar templos, essas coisas, mas ele tinha religiosidade em si, na sua tarefa, na sua doutrina. Por quê? Porque dos 8 aos 18 anos, ele fora educado tendo como perspectiva o Evangelho de Jesus, na sua essência. Porque Pestalozzi já lia cristianismo com a visão do Jesus redivivo. Aí, o que Pestalozzi coloca? A descrença é a fonte de destruição de todos os laços da sociedade. É a fonte do amor E a fonte do amor e do sentido de fraternidade humana repousa no grande pensamento da religião. Ele não está falando se é protestantismo, se é catolicismo, o que é. Da religião, desse sentimento de religiosidade que todos nós temos em nós, que é essa fé inata, de que somos filhos de Deus e de que a fé nessa verdade é a base para toda a felicidade do mundo. E aí, a gente vê lá na Gênesis que Jesus fala que Rivail, que Kardec fala de Deus, e como a gente já falou lá no início, a Gênesis é uma síntese daquilo que Kardec pensava. O que ele coloca lá quando fala dos atributos da divindade? Vê se não casa com o que ele já tinha na sua estrutura de pensamento desde muito criança. Em filosofia, em psicologia e moral, em religião, só há de verdadeiro o que não se afaste nem um tio das qualidades essenciais da divindade. Amor, bondade, misericórdia, perdão. A religião perfeita será aquela de cujos dogmas, ou seja, daquilo que afirma como verdade, que não pode ser mudada, cujos dogmas todos suportem a prova dessa verificação sem nada sofrerem. Ou seja, uma religião, uma filosofia, uma ciência tem que estar dentro das leis de Deus. E aquilo como que ela afirma como sendo seus princípios, dogma está aí nesse sentido, mas Kardec faz uma jogada aí, a gente sabe disso, mas não é a intenção da gente discutir efetivamente, tem que estar dentro dessa lógica, desses atributos básicos e essenciais da divindade que nos fazem criados à sua imagem e semelhança. Enquanto a sociedade humana como um todo não tiver consciência e lucidez dessa questão da imortalidade da alma, como a lei natural trazida pela doutrina espírita ensina, nós vamos ver essas discrepâncias que estão aí. É isso que Rivail, é isso que Kardec está falando quando coloca isso na Gênesis, que já aprendera, que já vivenciava desde criança, enquanto aluno de Pestalozzi, que fazia parte do seu processo enquanto professor, enquanto pedagogo, e que pôde fazer com que ele analisasse os fatos, como a gente viu, no encadeamento de ideias que ele já trazia, que ele já vivenciava, e que se alastrara com o conhecimento que os espíritos superiores trouxeram para chegar até aí, nesta obra que encerra a codificação, que pode ser considerada a obra de amadurecimento desse
querido missionário. Da natureza do ser. E aí Pestalozzi pegava essa questão. O homem que é igual a si mesmo, quer esteja sobre um trono ou sobre a sombra de uma ramagem, o homem no ser, o que é? O que Pestalozzi está dizendo? Que todos somos iguais, independente da posição social em que se ocupa. Não há diferença na capacidade intelectiva, de amorosidade, de afetividade e de tudo mais. Mas ele faz uma pergunta. Na sua essência, o que somos? Aí vem lá na introdução, no capítulo 6, que foi uma das primeiras conclusões que Rivail chegara, que fizera com que ele se tornasse Allan Kardec com o advento de O Livro dos Espíritos e, por conseguinte, da doutrina espírita. Entre as diferentes espécies de seres corporais, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento, o que lhe dá superioridade moral e intelectual sobre os demais. E aí vem toda aquela sequência de pensamentos sobre a questão da imortalidade da alma, da escala espírita, que vem a responder esse questionamento que ele já trazia dentro dele, fruto da sua educação. E educação. O que Pestalozzi falava? Compenetrado do sentimento de sua própria fraqueza, o educador não se atreve a regrar violentamente o desenvolvimento de seu aluno, a conduzi-lo arbitrariamente. Neste espírito, com sentido cristão, trabalhando como um instrumento, olha só, da paz pelo reino de Deus. Olha que coisa importante. Ou seja, a educação da Pestalozzi é integral. Não é só a gente aprender a ler e escrever números. É aquilo que traz, que a gente deu uma compilada, na nota que Kardec fala na questão 685A de O Livro dos Espíritos, quando ele dá um conceito, faz uma reflexão sobre o que é educação, que vem falar sobre isso. O que ele diz? Que há um elemento a que não se tem dado o devido valor e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral, que é a paz pelo reino de Deus. Vamos lembrar Humberto de Campos, Boa Nova? Que tem o capítulo, se eu não me engano, desculpa, eu não vou dizer com certeza, creio que seja o capítulo 3, que mostra o encontro de Jesus com o doutor da lei, que pergunta a Galileu: o que vieste fazer? E Jesus responde que veio construir o reino de Deus no íntimo de cada um de nós. É isso que Kardec está falando, é isso que Pestalozzi já falava. Então ele já trazia isso dentro dele, na sua prática. Eis aí o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia de segurança de todos. Não adianta que tanto Pestalozzi falava, e que Kardec também, a gente ter 1 milhão de teses, teorias econômicas, sistemas econômicos, políticos e etc., se nós não tivermos essa educação. Se nós não tivermos essa consciência de que, olha o encadeamento, da ideia que Pestalozzi traz de Deus, dizendo que uma sociedade que não age de acordo com os atributos da divindade, tendo consciência de que todos são filhos de Deus, criados iguais à sua imagem e semelhança, que o Espiritismo comprova, tende a acontecer o que a gente está vivenciando hoje, nos momentos finais, para que possamos ter consciência disso. É necessário que o mal chegue ao seu extremo para que vejamos a necessidade do bem. É nesse processo que nós estamos caminhando nesse momento.
mas o bem sempre prevalece, que é a lógica da pedagogia do afeto de Kardec, do professor Rivail, e, logicamente, de Pestalozzi, do professor Rivail, e, logicamente, do codificador Allan Kardec. Né? E à guisa de conclusão, nós colocamos isso, que em 18 de abril de 1857, com o lançamento de O Livro dos Espíritos, o senhor Rivail adotou o nome de Allan Kardec, apagando sua personalidade em reverência à obra do Cristo, que é o advento do Espiritismo, o Consolador prometido. E Allan Kardec, segundo o próprio codificador, fora uma de suas reencarnações por volta do ano de 58 a.C. como chefe dos druidas. Interessante que os druidas criam em Deus único, em reencarnação e numa escala espírita. Todas as informações mostram-nos que não há improviso na obra de Deus, que um missionário da envergadura de Kardec segue toda uma trajetória bem planejada pela espiritualidade. E é isso que a gente pretendia e espero que tenhamos conseguido despertar o interesse de todos a estudarem mais sobre a vida, sobre a trajetória, sobre o processo desse companheiro. E para a gente saber mais sobre os druidas, a gente enfatiza o artigo que Allan Kardec escreveu numa das revistas espíritas de 1858, que ali, maravilhoso, mostra como é que era a crença em Deus, a escala espírita, a noção de erraticidade, tudo esses companheiros já traziam. A questão da paz, da não violência, enfim, está ali. Tá? Repetimos, druidas, artigo que está numa das revistas espíritas, eu não lembro o mês, desculpe, de 1858. E, para a gente terminar, a gente só vai ler assim algumas falas. Primeiro, uma fala de Kardec que nos diz o seguinte. Isso está no discurso que ele fez em abril de 1864, pelo 6º aniversário da Sociedade Espírita de Paris. A força do espiritismo não reside na opinião de um homem ou de um espírito. Ela está na universalidade do ensino dado por estes últimos. O controle universal, como o sufrágio universal, resolverá no futuro todas as questões litigiosas. Ele estabelecer a unidade da doutrina muito melhor que um concílio de homens. Ficai certos, senhores, que esse princípio abrirá caminho, como fora da caridade não há salvação. Porque ele está embasado na mais rigorosa lógica e na abolição da personalidade, que foi o que Kardec fez. Por isso que a gente diz que Allan Kardec nasce em 18 de abril de 1857, porque ao adotar o pseudônimo Allan Kardec, Rivail se anula completamente em função da obra do Cristo. Lembremos Paulo de Tarso, não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. E ele prova isso. Em toda a sua trajetória, porque ele está embasado na mais rigorosa lógica e na abolição da personalidade. Ele não poderá contrariar senão os adversários do espiritismo, bem como aqueles que só têm fé em suas luzes pessoais. Que, baseados nessas palavras, nós possamos pensar como é que está a nossa relação com a doutrina espírita. Como é que nós estamos estudando? Nós estamos fazendo mérito a esse educador?
a esse codificador, a esse irmão maravilhoso que tanto a gente exalta. Mas nós compreendemos o recado, a mensagem que ele nos traz, que como missionário, realmente um obreiro do Senhor, que ele foi e ele é, ele segue a mesma trajetória do nosso mestre, não só falando, não só expondo, mas sobretudo praticando o espiritismo, que é o cristianismo redivivo. Desculpa, eu sei que a gente está com mais de meia hora, mas o assunto pede. E eu acho que esse vídeo vai estar um pouco barulhento, porque eu estou gravando um break agora, eu estou gravando de manhã, porque é o único horário que eu vou ter e um monte de coisas estão acontecendo em volta. Então, me desculpem pelos ruídos externos, tá? Se der, eu vou gravar outro com mais silêncio, mas se não, infelizmente, vocês vão ter que, além de me ouvir os ruídos fora. Mas a gente gostaria só de estar falando, é um trecho de uma mensagem de Humberto de Campos pela psicografia do Chico Xavier, que é o capítulo 21 do livro Crônicas de Além Túmulo, que chama O Grande Missionário, que é só para a gente fechar. Humberto de Campos fala assim: conta-se que logo após a sua desencarnação, quando o corpo ainda não havia baixado ao Perechese para descansar à sombra do dólmen dos valorosos antepassados, uma multidão de espíritos veio saudar o mestre, no caso Kardec, no limiar do sepulcro. Eram antigos homens do povo, seres infelizes que ele havia consolado e redimido com as suas ações prestigiosas. E quando a grande assembleia dos humildes, iluminando-a com uma luz que, por sua vez, era formada de expressões de seu O Evangelho segundo o Espiritismo, ao mesmo tempo, uma voz poderosa e suave dizia no infinito: Kardec, regozija-te com a tua obra. A luz que acendeste com os teus sacrifícios na estrada escuras das descrenças humanas, vem felicitar-te nos pórticos misteriosos da imortalidade. O mel suave da esperança e da fé, que derramastes nos corações sofredores da terra, reconduzindo-os para a confiança na minha misericórdia. Já imaginamos quem está falando com ele, né? Hoje se torna em tua própria alma, fortificando-te para a claridade maravilhosa do futuro. No céu estão guardados todos os prantos que chorastes e todos os sacrifícios que empreendestes. Alegra-te no Senhor, pois teus labores não ficaram perdidos. Tua palavra será uma bênção para os infelizes e desafortunados do mundo. E ao influxo de tuas obras, a terra conhecerá o Evangelho no seu novo dia. São palavras de Jesus para esse espírito maravilhoso. Acrescenta-se então que grandes legiões de espíritos eleitos entoaram na imensidade um hino de hosana ao homem que organizara as primícias do Consolador para o planeta terreno e que, esgotado pelas multidões de seres, e que, escoltado pelas multidões de seres agradecidos e felizes, foi o mestre, em demanda das esferas luminosas, receber a nossa palavra de Jesus. Desculpe. Vou reler essa parte, tá? Acrescenta-se, então, que grandes legiões de espíritos eleitos entoaram na imensidade um hino de hosanas ao homem que organizara as primícias do Consolador para o planeta terreno
e que, escoltado pelas multidões de seres agradecidos e felizes, foi o Mestre, em demanda das esferas luminosas, receber a nova palavra de Jesus. E aí, Humberto de Campos termina assim, e nós vamos fazer da palavra de Humberto de Campos nossa. Kardec, eu não te conheci e nem te poderia entender na minha condição de homem, perverso da terra. Mas recebe, no dia em que o mundo lembra, comovido, a tua presença entre os homens, o preito da minha amizade e da minha admiração. Muito obrigado, que assim seja. Jesus sempre conosco.